Olá, criancinhas, bom dia, tudo bem? Aqui é o tio Bob, mais uma vez para começarmos a nossa quinta aula da nossa EBD infantil, amém? Hoje a nossa aula vai ser um pouco breve, por conta de que nós já passamos diversas coisas aqui na aula passada, retrasada, que a tia Nara deu. E hoje nós vamos falar a respeito que o tema é o bebê Jesus no templo. O tema que se encontra lá em Lucas, capítulo 2, no seu versículo 51 e 52. Vamos ler para a nossa memorização? E descendo com eles, foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça com Deus e aos homens. Bom, antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso daqui, o que nós acabamos de ler, nós devemos entender a história um pouquinho antes. Vamos voltar lá no versículo 37 para nós entendermos um pouco melhor. Versículo 36, perdão. E estava ali uma profetisa, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já alcançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua meninice, ou da sua virgindade. E era viúva de quase 80 anos, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações, de noite e de dia. Bom, nós vamos aprender aqui nesse Lucas 2, a partir do seu versículo 31, se não me falha a memória um pouquinho, a respeito de um homem chamado Simeão. Vamos conferir. Um homem chamado Simeão e uma profetisa chamada Ana. A Bíblia vai nos falar que Simeão ele recebe uma promessa do Senhor, a qual ele não morreria até que visse o menino Jesus, até que visse a salvação de Israel. Bom, e nos seus versículos anteriores, a qual nós acabamos de ler, nós vamos ver a história do profeta do Senhor chamado Simeão. Simeão era um homem bem velhinho, de muita idade avançada. Ele tinha recebido uma promessa do Senhor a respeito de que ele viria o Salvador de Israel, o menino Jesus. E desde a sua caminhada, quando ele era novo, quando ele começou a ser jovem, ele sempre ficou na presença do Senhor. Bom, entendemos aqui que era um homem que tinha uma promessa do Senhor sobre a vida dele, e o Senhor cumpriu essa promessa sobre a vida desse homem. Ele, antes dele morrer, ele vê o menino Jesus, ele vê o nascimento de Jesus, ele pega essa criancinha no colo e agradece a Deus. E assim ele vai dizer com as suas palavras: ó Senhor, agora por tu já ter prometido, por você ter cumprido esta promessa, agora você já pode me levar. Ali naquele momento da vida dele, ele já estava satisfeito, porque ele já tinha visto a salvação de Israel. Ele sabia que agora as suas profetizações, as suas palavras, agora já teria uma outra pessoa que poderia direcionar melhor o seu povo. Bom,
Outra pessoa também que servia no templo junto com esse Simeão era essa profetisa chamada Ana. Ana, como nós acabamos de ler, ela perdeu com apenas 7 anos, se não me falha a memória, né? O seu marido era viúva. Ela tinha vivido com seu marido apenas 7 anos. Bom, nós temos que entender como era para essa mulher viver sem o seu marido. Nós entendemos que naquele período, a mulher para viver sem um homem era muito difícil para a mulher, por causa que a mulher deveria trabalhar bastante, porque não teria um marido para colocar a comida dentro da sua casa. Então, eu imagino aquela mulher, uma mulher tão... No momento em que ela perde o marido, uma mulher que ficou tão fragilizada. Mas uma coisa é certa, ela depositou as suas forças no Senhor. Ela depositou as suas energias em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Então, que não venha ser o tempo, não venha ser a nossa idade, não venha ser aquilo que está em nossas voltas acontecendo, não venha ser as diversidades, as lutas. Nós devemos sempre fazer a vontade de Deus, sempre prestar a melhor adoração ao Senhor, prestar sempre o melhor culto ao Senhor, prestar sempre a melhor e, se possível, sempre o melhor adoração, o melhor louvor a Deus. Bom, essa mulher, como nós acabamos de ver, ela tinha acabado de visitar também o templo. E quando ela vê Maria e José chegando com o menino Jesus no seu colo, ela fica agradecida, ela agradece também a Deus pela promessa ter se cumprido, e ela se alegra com Simeão e se alegra em ter visto o menino, pela promessa de Deus ter se cumprido na vida de Simeão e por ela ter visto a promessa do Senhor. Bom, uma coisa que eu quero deixar, como eu disse que não vai ser muito longa, muito extensa a nossa aulinha, é que nós devemos sempre nos alegrar na presença do Senhor, porque aqui eles tiveram a melhor notícia, eles viram o Salvador de Israel, o menino Jesus, a qual nós falamos na aula passada, qual é o propósito dele ter vindo à Terra, qual o propósito de Deus a respeito do seu filho. Nós falamos sobre a respeito do profeta Osés, que profetizou, nós falamos sobre a respeito do profeta... a respeito dos outros profetas que nós dissemos anteriormente. Então, a nossa aulinha de hoje vai ser basicamente apenas isso, vai ser muito rápida, é que nós venhamos lembrar de que Deus, Ele promete, Deus Ele cumpre, e que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e é isso que nós devemos sempre lembrar. É nós mantermos a nossa fé firme na presença do Senhor, é nós mantermos a nossa mente fixa no poder de Deus, é nós mantermos a nossa fé firmada, igual esses dois homens bastante idosos manteram na Bíblia. Amém? E desde já eu quero agradecer pela oportunidade e que essa aula venha ter falado bastante ao seu coração. Fique firme na presença do Senhor. Lembre, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e, como eu disse anteriormente, não venha ser nada, venha impedir aquilo que Deus tem a mostrar, a realizar na sua vida. Não deixe que o desânimo, a fraqueza, não deixe que esta pandemia, não deixe que as lutas que acontecem na nossa vida atrapalhem a nossa caminhada. Fique sempre firme, como ficou essa mulher, essa viúva Ana e Simeão. Amém? E assim
Eu desejo a todos um bom domingo e ficam todos na paz de Cristo. Amém?